A opinião que eu vou te dar aqui, com toda certeza, não é a opinião que eu acho que você mais gostaria de ouvir. Mas eu quero desabafar, criei esse canal aqui para desabafar. Esse é um assunto que pipou aí, tem tudo a ver comigo. Uma história dos dois é muito parecida com a minha e eu quero dar minha opinião e veja se você concorda comigo, tá? Basicamente, o Gaules, ele é um cara que saiu do zero, passou por muitos maus bocados. Se você não conhece a história dele, pesquise a respeito. A esposa estava sempre com ele, a esposa estava sempre muito acima do peso, assim como ele estava muito acima do peso. E agora que os dois têm muito dinheiro, que ela conseguiu emagrecer e tal, os dois terminaram. Não dá pra saber quem foi que terminou com quem, qual foi os motivos. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas eu quero expor uma coisa que aconteceu comigo só pra você entender um pouco da realidade, tá? Vamos começar. Primeiro de tudo, a gente tem a mania de achar que a galera que tá no digital, que tem muito grande, que tem muita audiência, que faz muito dinheiro, é uma galera muito diferente da gente, com uma realidade muito diferente da gente. E isso é mentira, tá? A única diferença é o dinheiro mesmo. Vou te dar um exemplo. Quando eu entrei no digital, admirava muita gente grande. Porque à medida que eu fui ganhando dinheiro, eu fui crescendo e fui começando a ter a vida dessas pessoas e conhecer essas pessoas, estar perto dessas pessoas, eu vi que eram pessoas iguais a mim, cara. Só que tinham mais dinheiro, tinham conquistado mais dinheiro. Então hoje, por exemplo, mesmo depois de ter feito milhões e milhões de reais, eu sou uma pessoa comum ainda. E por ser uma pessoa comum, a gente não pode achar que nosso relacionamento é perfeito, nosso casamento é perfeito, nossa vida é perfeita. Então se você acompanha as pessoas do digital, não importa quem você acompanhe, achando que essas pessoas são perfeitas, você vai cair do cavalo, tá? Esse é até um ditado que é jamais conhecer seu ídolo, né? Porque quando você conhece seu ídolo, você vê que ele é uma pessoa igual a você e talvez até pior do que você na verdade. A única diferença é que ele tem fama e dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente que vem de baixo, como é o caso do Gaules, e a gente tem uma pessoa do nosso lado trabalhando com a gente, conquistando com a gente e tal, tem um problema que acontece que é o seguinte: quando a gente não tem dinheiro, nosso único problema, digamos assim, é o dinheiro. E tudo gira em volta do problema do dinheiro. Então vocês se juntam, vocês fazem tudo para resolver o problema do dinheiro. Concorda comigo? A partir do momento que o dinheiro deixa de ser um problema, principalmente para um casal, como é o caso eu e da Júlia, a gente está junto há 10 anos, conhecemos na escola quando ainda eram pops, né? Inclusive ela está aqui comigo, ó, com a minha filha, deixa eu mostrar aqui para você, ó, a gente está aqui no voo, ó, tá ali a minha esposa, dá um oi aí, Ju. Ju? Dá um oi aí. Ela tá ali com a minha filha, inclusive, ó. Então a gente já tá aí há 10 anos juntos, hoje temos 2 filhos. E uma coisa que ninguém se toca é, depois que você faz dinheiro, os problemas do casal, eles de fato começam a aparecer. Problemas esses que sempre existiram, mas que antes, por ter o problema muito forte, que é o problema da falta de dinheiro, você não dava muita importância pra ele. Então o primeiro problema, por exemplo, que é o dia a dia do casal depois que você atinge a liberdade financeira. A comunicação, a responsabilidade de cada um como pai, como mãe, lidar com a empresa, lidar com os filhos, não misturar trabalho com vida pessoal, saber manter o respeito, saber manter a chama acesa, manter a libido, manter a relação sexual em dia. Tudo isso é muito difícil e tudo isso é uma dificuldade que existe nos casamentos, só que são dificuldades que vão sendo, digamos assim, engolidas, ficando invisíveis por conta da dificuldade do dinheiro. Então quando você pega, por exemplo, um casal normal, esse casal tem todos esses problemas, só que na grande maioria das vezes, por não ter dinheiro, eles não conseguem perceber que eles têm esses problemas e nem conseguem terminar por conta desses problemas, porque os dois não têm dinheiro. E para os dois aquilo ali é normal. E aí os dois estão só focando na grana. A partir do momento que você tem grana, que esses problemas eles começam a aparecer, e você começa a identificar que você não tem mais o problema do dinheiro, que você já tem uma liberdade financeira mesmo se separando, e esses problemas estão ali, ou você toma uma posição muito difícil, que é a posição de lidar com esses problemas e querer resolvê-los, ou você toma uma posição de querer abandonar um pouco o barco. Sem falar do que, o relacionamento ele vai entrando numa monotonia, ele vai entrando numa rotina, ele vai esfriando, e é muito difícil você manter a chama acesa. Por isso que eu falo que o casamento, por estar 10 anos com a Ju hoje e ter 2 filhos, não é só amor, o casamento é uma decisão, que é a decisão de querer continuar casado. E talvez para os dois, para o Gaules e para a esposa, essa decisão não aconteceu mais, que é a decisão de querer continuar casado. Talvez os dois possam se amar, possam ter um bom relacionamento, mas a decisão foi sendo deixada de lado. E para você que está casado há muito tempo, ou você que pretende casar, e você que está nessa rotina aí para conseguir mais dinheiro, entenda que quando você chegar lá, isso vai acontecer. Vai acontecer um momento que você vai precisar querer continuar casado, porque vai ser difícil. A empresa vai te sugar, você não sabe se você dedica tempo na família ou tempo na empresa. Se você dedicar tempo na família, a empresa acaba sendo deixada de lado, porque a sua empresa não está totalmente estruturada ainda. Se você se dedicar 100% na empresa, você faz dinheiro, mas o relacionamento é deixado de lado. No meu caso do Gaules, por exemplo, não é saudável o cara entrar numa live às 7 horas da manhã e ficar numa live até às 11 horas da noite. Não tem casamento que aguente isso, cara. Aí você começa a parar de cuidar da sua aparência. No primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, tudo bem você não cuidar da sua aparência, mas chega uma hora que a pessoa começa a olhar para os outros.
Ela começa a ver que, tipo assim, pô, existe muita gente bonita no mundo e meu parceiro não se cuida, minha parceira não se cuida, você começa a engordar 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos. Quando você vê, tua barriga tá tampando teu peru já, cara. Você nem consegue mais ver teu peru, isso é extremamente perigoso, porque o ser humano, ele é movido pela estética também. Não é porque você é uma pessoa que você vai aceitar qualquer coisa, essa pessoa vai ficar desleixada, com tártaro no dente, vai parar de se cuidar, vai parar de emagrecer, vai parar de ir pra academia, e isso acaba com o casamento. E aí, depois começa a vir, por exemplo, a falta de respeito. E quando eu falo falta de respeito, não é desrespeitar, ser ignorante com a pessoa, não. É principalmente a falta de admiração. Respeitar a trajetória do outro. Porque o amor, ele precisa disso, que você respeite a trajetória do outro, que você respeite a evolução do outro, o resultado do outro, que você admire o outro. Quando você perde essa admiração, pelo primeiro motivo que é a aparência, você começa a perder admiração por outras coisas. A pessoa não tem mais força de vontade, a pessoa não tem mais disciplina, a pessoa não está dedicada a se manter bonita, não está dedicada a se manter um casamento legal. E aí, às vezes, você está fazendo o máximo e você começa a botar a conta no papel, opa, a conta não fecha, não está compensando eu fazer tudo isso enquanto a outra pessoa não faz. E isso eu não estou falando que é coisa de 1 mês, 2 meses, é coisa de 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, 10 anos de insatisfações sendo acumuladas, insatisfações que você vai falando e não vai mudando. Depois vem a conta da relação, vem o ponto da relação sexual também. Não queira achar que a sua vida sexual, com 10 anos de casado, vai ser igual no primeiro ano de namoro. Não vai. Você precisa se reinventar. Você precisa acender a chama todo dia. Você precisa buscar coisa nova. Você precisa buscar aventuras pra você. E quando eu falo isso, pô, vai desde o bom dia, né? Pra mulher, por exemplo, se o dia já foi um dia estressante, dificilmente vai ter alguma coisa no final do dia. E você, como homem, precisa entender que, pô, precisa tratar bem minha esposa, precisa dar um bom dia, precisa ser carinhoso, preciso prover, precisa ter energia masculina. Tudo aí. Um outro ponto que muita gente eleva também, o homem acaba deixando de ter a energia masculina dentro do casamento, ele acaba tendo uma energia feminina, então ele não assume mais nenhum problema, a esposa vira uma xena guerreira, tem que trabalhar o dia inteiro, depois quando chega em casa ela tem que lavar roupa, ela tem que lavar louça, ela tem que limpar a casa, aí, ao mesmo tempo ela tem que ser mãe, ao mesmo tempo ela tem que se cuidar, e ao mesmo tempo ela tem que dar pro cara, tem que ter relação com o cara. E a mulher não vai conseguir fazer tudo isso tudo? Aí o cara, muito idiota, vai lá e troca ela pro outro. Porque, na verdade, o erro foi dele, não foi nem dela. Então exige um amadurecimento também dos dois em relação às funções de cada um dentro de casa, né? E para um casamento dar certo, isso precisa estar muito bem alinhado. Por exemplo, eu não acredito que um casamento dê certo onde os dois trabalhem fora. Eu sei que é uma opinião polêmica, mas tende a dar errado. Não dá certo. É a função do homem prover dentro de casa. É a função do homem trazer dinheiro. E a função da mulher é ser feminina. Não tô falando que a função da mulher é lavar roupa, lavar louça. Não, isso tá errado. Isso você contrata uma empregada doméstica para fazer isso para você. Isso não é a função da sua mulher. A função da mulher é ela ser o papel feminino dentro do casamento. É ela edificar o lar. É ela estar junto do seu homem. Ela é apoiar seu homem. Evoluir. Ser um apoio psicológico, ser um apoio amoroso. Se cuidar, ter tempo para ir fazer uma unha, ter tempo para arrumar o cabelo, ter tempo para ir numa academia, ter tempo para fazer uma massagem, ter tempo para fazer um esporte. Esse é o papel da mulher. A mulher precisa ser feminina dentro do casamento. Então já começa outro erro. Às vezes a mulher acaba sendo uma xena guerreira dentro do casamento e acaba desregulando tudo. Ou então inverte os papéis, né? A mulher acaba provendo dentro de casa e o homem não. E não dá certo. Não dá certo. Inverter os papéis também não dá certo. Então quando eu vi a situação acontecendo do Gaules ali com a esposa dele, ali provavelmente muita coisa foi acumulada. Não foi algo que aconteceu em cima da hora, tá? Ali não parece ter sido uma decisão de um só não, pela reação dos dois. Parece ser uma decisão dos dois. Só que obviamente começou com um. Os dois foram percebendo e acabaram indo pro caminho mais fácil, que é desistir do relacionamento. Esse é o pior caminho de todos, mas infelizmente acontece muito a relação, né? E com toda certeza tudo que eu falei nesse vídeo acabou influenciando em muitos pontos ali. Tanto questão de aparência, questão de não se cuidar, questão de trabalhar demais, não assumir o papel da energia masculina, a mulher não assumir o papel da energia feminina, muito tempo junto e os dois não souberam manter, não souberam conversar, não souberam manter o diálogo. E eu fiz esse vídeo para que você tome cuidado no seu relacionamento em relação a isso, porque eu tenho certeza que você vai vencer na vida, que você vai fazer dinheiro e que se você errar nisso, aquela pessoa que passou todo o perrengue do seu lado, comeu o pão que o diabo amassou do seu lado, quando chega a hora de beber da água limpa, ela não vai beber, porque vocês não conseguiram manter o relacionamento em dia, beleza? Já se inscreve aqui no canal, já me segue, já curte o vídeo, deixa sua opinião aqui no comentário pra gente trocar uma ideia e eu te conhecer melhor.